Olá! Quero te fazer aqui uma pergunta. Nós queremos te provocar sobre autoconhecimento. E o que eu quero te dizer é o seguinte: assuma o controle da sua vida e o que acontece? Uma coisa terrível. Não, gente. Você não terá mais ninguém para culpar. Nós somos da Estalo e você está no nosso canal do YouTube. Muito bem, vamos falar de autoconhecimento aqui. A gente vai fazer um jogo. É agora, É agora. Tô até com medo. Eu quero fazer um exercício que a gente chama assim, ó, de trabalho de detetive. Eu vou fazer com vocês respondem, porque eu não sei as respostas. Para tudo, tu que tá aí nos assistindo, tu ir responder junto. Exatamente. Essa é a ideia. Exatamente. Na verdade, a ideia da gente estar fazendo esse vídeo é a gente poder resgatar o que você tem em sua essência aí, né? O que tá com você, até porque aqui nos nossos trabalhos, nas equipes, com as lideranças, com as nossas amigas profissionais de RH, a gente sempre fala da importância de começar pelo quê? Autoconhecimento. Não tem como a gente seguir, não tem como a gente providenciar mudanças, transformações, crescimento, amadurecimento, níveis de consciência daquilo que precisa ser feito. Não tem como a gente ampliar, né, modificar, transformar, trazer nível de consciência de nós mesmos e do outro, e dos colegas, das equipes, das lideranças, se não começar por essa parte. Que é a gente saber responder sobre a gente, né? Então a gente tem vários exercícios de autoconhecimento, mas nesse vídeo é o trabalho do detetive. Como é que vai funcionar aí, gurias? Como é que a gente vai fazer? Temos aí algumas perguntas. Julia Cameron está nos ajudando neste momento. Caminho do artista. Quem não leu ainda ou não fez esse manual da criatividade, o caminho do artista, fica a dica aí. Fica a dica aqui. A gente vai se inspirar em perguntas que ela traz para investigar coisas da gente aqui. E a gente vai responder para ampliar a tua perspectiva, mas tu vai respondendo aí como se ele fosse. Exatamente. A ideia é tu, assim, pensar junto com a gente. E obviamente, se tu pudesse convidar pessoas para fazer essas perguntas, quem tu convidaria aí? A gente já vai fazendo aqui o movimento. Então a primeira pergunta: qual é o seu brinquedo ou jogo favorito da Nós vamos infância? responder junto? Para não... E 1, 2, 3. A Barbie, eu adorava a Barbie. Barbie, boneca Barbie. Boneca, eu gostava de brincar de vestir a boneca, fazer desfile. Tipo, eu adorava desfile. Eu fazer desfile. Vocês não faziam desfile? Sério? Não saiu? Eu adorava de fazer desfiles, fazer várias roupas da Barbie, fazer desfiles e tal. Legal. Tipo, a Barbie Eu até ia era... falar boneca também, porque eu fui uma criança, assim, até uns 12 anos, mais ou menos, eu brinquei de boneca, aquelas bonecas gigantes, que parece uma criança mesmo, E eu tinha as caminhas que eu botava no meu quarto. Inteira, né? Exato, eu tinha uma casinha inteira lá na tem cidade, casa ainda tá lá. E quando eu ia pra escola, eu pedia pra moça que cuidava lá da casa, tu tem que dar a mamadeira às 3 horas, hein? Eu vou estar na escola, mas você tem que alimentar a minha filha. E eu saía pra escola e voltava, ela estava lá viva ainda. A boneca. Ela não morreu. Ela não morreu. E o teu brinquedo favorito? Uma caixa registradora, gente. Eu tenho essa caixa de supermercado. É bom apertar os botões, né, gente? Só que a minha caixa registradora era um piano. Daí eu adaptei. Tinha somzinho. Na minha criatividade, era um pianinho, e daí tinha as teclas ali, tinha as mais escuras, as clarinhas, então ali era a minha caixa. E o piano tinha um parafusinho que fechava e eu abria, porque daí abriu a caixa registradora. Olha aí a criatividade, a imaginação. Daí... Eu me lembrei de uma outra coisa, que não era só brincar de Barbie. Eu gostava muito de fazer apresentações, eu e minhas primas. A gente ensaiava e mandava todos os tios. Pra família, cobrava ingresso, inclusive. Então colocava todo mundo assim, em vídeos de câmera. Era uma veia empreendedora, né? Não é por nada que fazemos o que fazemos palestras hoje, né? Exatamente. Tá tudo certo. Então é o seguinte, ó, pense aí dessa resposta, o que reflete hoje na tua vida. É isso mesmo, essa é a ideia. Vamos lá. O melhor filme que eu vi quando era criança foi... Olha, eu tenho uma lembrança que, inclusive, a minha mãe conta com muito mais, né, vivacidade, mas eu lembro de fazer isso, que é ver olha quem está falando. Do bebê. Do bebê que falava, né, com os pais, e na imaginação dele.
E a mãe colocava esse vídeo pra ela poder ir trabalhar. E tu Porque ficava assistindo. eu ficava assistindo vidrada, eu sabia Era todas as companhia, falas. Era a companhia da Alessandra. Aham. Olha Então eu só. tenho muita. É o melhor filme, né, no caso. Mas eu lembro muito disso, de eu no sofá, das minhas irmãs indo pra escola, o pai e a mãe saindo pra trabalhar, e eu ficava em casa e botavam esse filme. Sempre era 1h da tarde, eu tava olhando esse filme, se tu ligasse lá pra casa. Olha aí. Eu tinha 3 anos. E vocês? Pra mim, Sessão da Tarde. Esqueceram de Mim. 1, Boa. 2, 3. Mas o 1, assim, né? O E eu tenho original. sempre aquela sensação que eu me lembro de eu assistir o filme e pensar como que eu ia fazer. O que tu faria que se eu tu faria fosse esquecida se também? eu esquecesse, né? Como é que eu ia fazer? Mas me marcou muito, assim, Boa. a criatividade deles e tudo mais que acontece no filme. Tu é de outra época, tu não assistiu Esquecido de Mim, Macaulay Culkin? Ah, assisti, vale a pena. Gente, essa é referência. É, um adultão. Casado. Exato, com filhos. Ai, eu lembrei de 2 coisas, beleza. Eu não sei se eu gostei o melhor Não filme, é? mas Mas eu marcou. lembro de Lagoa Azul Ai, Não. tava toda vez, né, e Denis o Pimentinha, que eu tinha comentado. Denis o Pimentinha é algo que vem, mas Lagoa Azul eu me lembro de uma coisa assim, do tipo de não ser mais criança, não ser adolescente, é. de ter uma despertando, assim, pro coisa, interesse. história do que eu posso aprender com esse filme. Olha, que muito aprendizado. Lagoa A gente passava na sessão da tarde, como é que nós sobrevivemos aos anos 80? Muitos anos 90. Isso mesmo. É, que pra vocês terem consciência desse filme, né? Já era anos 90. Tu tem uma bolsa de 91, sim. Não, ele sabe, eu acho que ele pode. Nós vamos pesquisar aqui. Vamos pesquisar. Mas a gente deve ter visto isso com 10 anos já. 86, 87. Ah, nem sei se tudo isso. Tá, mas vamos em frente. Muito bem. Eu lembrei muito de um outro filme que eu tenho uma vivência muito grande, que é o da Como é que é? De Cristal, da Xuxa. Ah, Lua de Cristal. E eu pulando na cama e cantando bem alto junto com ela, que no final do filme ela tem uma apresentação, né? Sim. Ela cantando. E eu lembro que ela ia pra cidade. Canudo! Eu acho que você tem um vídeo do Enfim, Canudo, eu lembro pesquisa disso aí, muito. Tá muito bom, Tá muito bom. bom. Vamos lá. Terceiro pergunta. Não faço muito isso, mas adoro. Andar de bicicleta. Tu tá na saga da bicicleta ainda, né? Andar de Ela bicicleta. quer a bicicleta. Eu não ando de bicicleta, mas eu adoro andar de bicicleta. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, e que eu faço pouco. Eu me lembro a última vez, inclusive, que eu andei de bicicleta. Boa. E eu acho que é dançar. Porque eu sempre gostei de dançar, fazer apresentação, né? Sempre gostei de dançar e hoje em dia eu não danço mais. Boa. Podia dançar, né? Por que eu não danço, né? Por Podia que dançar, eu ando de gente. bicicleta? Eu não... Vai fazer zumba, Cecília. Tá bom. Vamos Dançar, exercitar. fazer TikTok. Não Ah, foge. viu? Não foge. Eu não faço muito isso, mas eu adoro. Eu acho que faz um tempo, assim, que eu não cozinho, assim, pra receber alguém. Sabe aquela coisa de receber, de cozinhar, daí fazer um prato pra pessoa. Aquela coisa da cozinha, não do dia a dia, porque tem que almoçar, porque tem que jantar. Acho que tem essa coisa do preparo, da Também, recepção, dos aperitivos, sabe essa coisa? Acho que a vida corrida me deixou um pouco de lado isso. Mas eu gosto muito. A gente tem cozinhado mais pelo home office. Sim, E também daí a perde sensação- Tem perdido um pouco. Por isso que eu essa falo a sensação da obrigação, né? Porque De tem que fazer almoçar, algo tem que fazer a diferente. comida. Mas é coisa do prestigiar aquele momento, né? Aquela coisa. Acho que eu perdi um pouco isso nos últimos tempos. Tem que retomar. Muito bem, próxima pergunta. Se não fosse tarde demais, Se não fosse tarde demais, eu faria um intercâmbio pra aprender inglês. Uau! Muito Uau. bom! Um mês. Eu não vou fazer isso, as crianças estão crescendo. Eu vou dizer assim, vou tirar um mês e vou estudar, porque eu quero falar esse negócio aí, assim, ó, de igual pra igual. Igual a Anitta. Igual a Anitta! Já viu a Anitta na entrevista, Eliane? Como é que ela aprendeu? Eu quero aprender. é isso aí. Tá. Se não fosse tarde demais, eu me formaria em administração. Boa. Pois Eu fiz até o Podia metade do curso. ter seguido depois, né? Podia. Terminado, né? Mas agora eu já não quero mais. Agora Não. deu. se fosse tarde demais. Ai, tem tanta coisa. Teria decidido tantas coisas diferentes, talvez. Continua enrolando. Há um tempo. Ai, que se não fosse tarde demais, talvez eu teria feito diferente, assim, ali a minha adolescência, teria curtido mais algumas coisas. Acho que eu era muito, assim, a certinha, sabe? A do passo certo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer.
E aí é o percurso que a gente acha que é o correto, né? Tu teria aproveitado mais? Eu teria viajado talvez mais, me possibilitado, Permitido mais. permitido mais coisas, assim, do... Ai, não, é um mês, não. E se eu ficasse 6? E se eu quisesse comer isso aqui? Sabe aquelas coisas de se permitir? Acho que tem um tom isso que é até hoje, né? Da gente se permitir, né? De fazer algumas dá coisas. Pra fazer hoje, não é tarde demais também. Não é tarde demais. Claro, tem coisas, pessoas que a gente convivia, né? Relacionamentos que a gente tinha. Se a gente sabe hoje o que aconteceu, talvez decidiria diferente, né? Mas como a gente não pode voltar no tempo ainda... Ainda, não inventaram. É isso mesmo. Muito bem. Próxima pergunta. Reservar um tempo só pra mim é... Tomar um café com docinho depois do almoço. Sentar no sol, né? É, boa. Eu acho que eu aproveito, porque eu só consigo um tempo só pra mim, ou quando as crianças dormem, Boa. quando elas não estão, né, por algum motivo, elas estão no colégio, e aí na semana, assim, tem 3 dias na semana que elas não almoçam em casa, que é um momento que eu tenho, assim, de bom, não Vou tem almoçar nada, com calma. eu como, e eu paro, e me permito sentar no sol se tem sol, comer uma bergamota, tomar um café, fazer algo, assim, que eu gosto muito. Mas é estranho, porque parece que eu Tá faltando Tá faltando alguma coisa ou não tá fazendo alguma coisa que deveria estar tô fazendo. perdendo tempo. Eu ainda tenho a sensação de que eu podia estar fazendo outra coisa. Hoje eu respondo que se reservar um tempo pra mim ou é revigorante, porque como não faço muito, quando eu faço isso parece que me abastece, assim, tipo, e por que eu não faço isso mais vezes? Aí a gente entra no piloto automático de novo, né? Mas acho que tem isso, e reservar um tempo pra mim parece que é essa sensação poderia estar fazendo alguma coisa, então parece que é obrigada, sabe? Não sei se é essa a palavra. Tipo, não, tem que parar, tem que... Mas não é porque eu quero, porque tem que, sabe? É uma sensação um pouco assim. né? Eu tenho isso também. Então é uma luta interna, assim, do tipo, não, mas tem que cuidar da gente, mas tem que parar, né? Não, mas em vez de deveria ser porque devo, porque quero. É que hoje em dia, né? acho que quem tá nos ouvindo pode ter essa sensação. A gente tá sempre tão conectado com tudo que tem sempre coisa pra fazer, né? Não, sempre vai ter. Nunca é um tempo, e claro, é o tempo pra mim, não quer dizer que eu não esteja fazendo alguma coisa. Tô eu fazendo aqui a sensação de que eu preciso parar pra abastecer essa energia e reenergizar. Mas talvez, hoje em dia, o tempo que as pessoas têm é parar pra olhar coisa besta, meme na internet, sei lá, ver um vídeo de um canal que tu não veria pro trabalho, pro estudo, pra outra coisa, né? Cada pessoa tem isso, a sua resposta pode ser qualquer outra coisa. Mas pra gente aqui tá sendo parar, porque é uma necessidade. E a história né? do parar pra tu comer, tomar um café, é uma parada, né? Porque tu estabeleceu No momento ali. do café eu não tô com o celular. Daí é o momento do café com o docinho, o celular não tá Apreciando ali. aquele espaço, né? E a última pergunta, vamos lá. Aprender a acreditar em mim é provavelmente... Quando eu olho pra cima, eu tô tentando encontrar uma resposta. Eu tenho a sensação que eu não vou dar conta constantemente, né? A síndrome da impostora. Então parece que eu nunca vou conseguir, tipo assim, aí depois eu realizo as coisas e eu penso, olha aí. Viu como conseguiu? Eu Viu fiz, como sabia? Né? Então acho que aprender a acreditar em mim é provavelmente não me questionar que eu não vá conseguir lidar com aquela situação. Não duvidar da tua capacidade. E sair acreditando. Eu saio sempre... Vamos ver como é que vai ser e como é que eu vou tratar. Não é algo, eu vou lá e vou fazer, vou dar conta, entende? Sempre tem uma insegurança secreta aqui, guardadinha. Guardadinha. Isso é o síndrome da impostora. Aprender a acreditar em mim é provavelmente algo que talvez eu precisa fazer junto. Porque às vezes a gente acha que pra gente lidar com as nossas coisas tem que ser sozinho, né? E eu acho que pedir ajuda, se conectar com outras pessoas, estar aberto a ouvir outras opiniões, a gente se livrar de julgamentos que são nossos, né? Em detrimento de uma vivência do outro, né? Quanto mais a gente se conecta, a gente se permite entender que, não, mas pode ser assim também. Então eu acho que aprender a acreditar em mim é entender que as minhas ideias têm valor, assim como eu acredito tanto na ideia do outro, né? Então quando eu escuto as gurias falando, nossa, não tinha pensado nisso, que legal isso, por que eu não pensei assim? E não precisa ser igual ao outro, né? Então, eu acho que pode ser junto, né? Pode ser conectado, pode ser compartilhado, pode ser vivido com outras pessoas.
Então, eu acho que o acreditar em mim é a partir da visão do outro, né? Então, acredito que provavelmente pode ser dessa forma também. Gente, que profundo isso. Por isso que eu falei que era a última pergunta. As outras fizeram, eu encontrei em algum lugar, mas eu acho que é provavelmente aceitar que eu não vou dar conta de tudo. Então, acho que é a coisa assim, não consegui fazer isso. Ok, tá tudo certo. Independente disso, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu posso ter os mesmos créditos, as mesmas competências. Não perde o valor, né? Exatamente. Então, acho que esse é o ponto, é aceitar que vai ter alguma coisa que vai sair fora do prumo e que tá tudo bem. Muito bem, gente. Espero que você tenha conseguido aí pensar. Meses de terapia aí. Tá valendo esse vídeo. Tá valendo. E são perguntas que, de novo, tu pode provocar as pessoas que estão à tua volta, de tu criar esse espaço, de falar sobre essas coisas, contar a tua história, ouvir que é do outro. E isso tu tem diversos ganhos na tua vida, nas tuas relações, na forma como a gente pergunta por outro, a gente sempre pensa no que é nosso, né? Então, pra tu levar isso na tua realidade. E como fechamento desse vídeo, eu tenho outra frase, porque já que eu comecei com ele, é o seguinte, vem comigo. Vem comigo. Porque você é como nenhum outro ser jamais criado desde o início dos tempos. Você é incomparável. Um beijo.